Fala, time! E aí, pessoal, como estamos? Todos bem? Espero que todos estejam super bem mesmo. E vamos lá para mais uma aula ao vivo do nosso projeto 12 questões. Na verdade, opa. Na verdade, hoje a nossa aula não é ao vivo, tá? Ela está sendo transmitida, inédita, nunca foi dada antes, pro nosso projeto 12 questões, o objeto dela pro nosso projeto 12 questões. Mas eu tô gravando hoje no sábado, às 9h30 e poucos aqui, ó, 9h30, porque eu vou viajar, como eu disse para vocês, mas tô gravando no próprio sábado, hoje dia 13 de julho, certo? Pra gente ter a aula, vai estar vinculada a 12h12 para vocês. Então, hoje nós temos a parte 1 das discussões de controle de constitucionalidade que a gente tem que fazer para a gente relembrar esse tema, para a gente entender um pouquinho esse tema e ordenar um pouco as questões envolvendo esse tema, porque tem muita gente que se perde, tem muita gente que quando fala em controle de constitucionalidade gera quase como um certo bloqueio e não tem o porquê ter esse bloqueio, tendo em vista que é uma temática, né, que toca vocês de forma muito forte e é necessária que vocês tenham essa preparação, essa organização, e a gente vai trabalhar isso de forma bastante tranquila nesses dois encontros e em outras falas, em outros momentos do projeto 12 questões que a gente pensa, a gente sabe que é importante deixar vocês tranquilos quanto ao controle de constitucionalidade. Beleza? Ok? Olha só, é gravado, mas é estreia, então tá sendo ao vivo aí, tem o chat para vocês participarem, todo mundo participando do chat, todo mundo junto no chat aí. E outra coisa, eu preciso dos meus membros comentando e preciso dos meus membros dizendo pra gente chegar às nossas metas. Preciso da galera chamando aí as nossas metas. Nós estamos com a aula hoje disponibilizada em estreia, mas eu preciso chegar nas metas, nós não deixamos meta para trás. E a nossa primeira meta é a gente conseguir chegar a 50 curtidas. Vamos lá, vocês me ajudam para a gente chegar a 50 curtidas? Vocês me ajudam a gente chegar a 50 curtidas na transmissão aqui de estreia? Vamos nessa? E eu quero todo mundo no chat do nosso clube de membros, participando, enviando, dizendo aí exatamente, né? Pedindo exatamente as curtidas. Beleza? 50 curtidas é a nossa meta número 1. 50 curtidas é a nossa meta número 1. Vamos lá, vamos começar a discutir o controle de constitucionalidade, tema da aula de hoje, aula número 1, né? O controle de constitucionalidade, parte 1. Esse é o nosso tema, essa é a nossa discussão. Tá. Por que se controla a constitucionalidade? Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro elemento. Bom, se controla a constitucionalidade pelo princípio da supremacia da Constituição. Ou seja, se a Constituição, dentro do nosso sistema legal, dentro do nosso sistema estrutural de normas, ela é a principal norma, ela se estabelece, então, como centro organizacional das normas e todas as normas precisam estar compatíveis com ela. A Constituição é o quê? A Constituição é a lei que organiza o Estado. O Estado organizado pela Constituição se trata de um Estado constitucional. E os estados constitucionais têm toda essa organização estruturada, então, pela norma constitucional, pela norma, né, estabelecida pela Constituição. O princípio da supremacia da Constituição vai estabelecer para nós exatamente a necessidade de quê? De que todo o nosso sistema normativo esteja compatível com a Constituição. Porque a Constituição é a nossa norma suprema. A Constituição é a nossa norma superior. A Constituição é a nossa norma principal. Então, todas as demais normas precisam estar compatíveis com o ordenamento constitucional. Certo? Está aí a importância do direito constitucional, está aí a importância do direito constitucional, inclusive, no exame da OAB, onde nós temos a clareza do direito constitucional como uma norma superior, porque a gente vê a Constituição sendo cobrada não só na prova e nas 6 questões de direito constitucional, mas em outras questões, em outras disciplinas. Como é que em ambiental cobrou constitucional? Como é que em previdenciário cobrou constitucional? Como é que em financeiro cobrou constitucional? Como é que em administrativo cobrou constitucional? Como é que em trabalho cobrou constitucional? Como é que em penal cobrou constitucional? Ora,
Porque todas essas normas se comunicam com o direito constitucional. Todas essas normas são necessárias. O direito constitucional é necessário para a existência delas, para a ordenação delas, para a organização delas. O direito constitucional é essencial para a existência delas, certo? Então esse ponto é um ponto bastante importante para a gente poder compreender, para a gente poder estruturar, para a gente poder organizar, porque nós precisamos da Constituição, nós precisamos da estrutura constitucional para termos todas as outras construções jurídicas do nosso país, certo? E aí vejam, essa comunicação do direito constitucional com todas as demais disciplinas torna a prova aquilo que a OAB quer, uma prova interdisciplinar. Porque eu cobro penal junto com o constitucional, eu cobro trabalho junto com o constitucional, eu cobro administrativo junto com o constitucional. Então, a importância do direito constitucional está aí. Dentro da supremacia do direito constitucional, dentro da rigidez da Constituição. Por quê? Porque como a nossa Constituição se estabelece como uma Constituição rígida, se estabelece como uma Constituição que não pode ser modificada assim, nós temos que controlar o seu cumprimento, nós temos que controlar a sua aplicação. E daí vem o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade ele vai se estabelecer em dois grandes centros: controle de constitucionalidade preventivo, controle de constitucionalidade repressivo. Tá, qual é a diferença desses dois controles de constitucionalidade? Bom, controle de constitucionalidade preventivo. Não existe norma ainda. Eu tenho projeto de lei, eu tenho projeto da norma. Não existe a norma. Ele pode ocorrer o controle de constitucionalidade preventivo pela via extrajudicial, é mais comum, via administrativa, extrajudicial, mas pode também ter uma via judicial no controle de constitucionalidade preventivo, certo? E o controle de constitucionalidade repressivo, aí eu já tenho a norma. No controle de constitucionalidade repressivo, eu já tenho a existência da norma. Eu já tenho a existência da norma, ou seja, já existe a norma. E agora eu preciso dizer se essa norma é constitucional ou não. Ela já existe. E esse controle repressivo também pode ser judicial ou extrajudicial. Ou seja, tanto controle preventivo quanto controle repressivo podem ser judiciais ou extrajudiciais. A grande diferença é, enquanto eu não tenho norma, enquanto eu estou num projeto de norma, enquanto eu estou num projeto de lei, eu estou no controle de constitucionalidade preventivo. Vou prevenir algum tipo de inconstitucionalidade que possa ocorrer. Controla a constitucionalidade para que essa inconstitucionalidade não ocorra. E o repressivo não. O repressivo eu vou reprimir uma inconstitucionalidade existente. Ou seja, existe essa inconstitucionalidade, eu vou reprimi-la. Ela já existe. Ou seja, já temos a existência da norma. Já não é mais um projeto de lei, já é uma norma. Certo? Essa é a grande diferença das duas, esse é o grande ponto. E o que é o controle de constitucionalidade para a gente não ter mistério nenhum, para a gente não gerar nenhuma dificuldade quanto a isso ou qualquer outra coisa nesse sentido? Ora, o controle de constitucionalidade, certo? É bastante simples. O controle de constitucionalidade é bastante simples. O controle de constitucionalidade é exatamente a aferição, certo, da compatibilidade das normas. Eu vou aferir, eu vou verificar a compatibilidade das normas com a Constituição Federal. Certo? Beleza? Vamos lá então, feita essa introdução. 50 curtidas é a nossa primeira meta, 50 curtidas é a nossa primeira meta. Quero alcançar essa primeira meta de 50 curtidas até o final da questão número 1, hein? Até o final da questão número 1. Me ajudem, me auxiliem aí. Vocês que estão no chat aí, galera do nosso clube de membros, quer participar do nosso chat, quer estar no nosso chat junto com a gente, seja membro do nosso clube, participe aí no nosso clube de membros, em algum lugar aqui embaixo, aqui ó, no YouTube, embaixo da aula aqui, se você está assistindo no computador, certo? Vai estar aqui, seja membro, ou então lá do lado do sininho de notificação, quando você está no início do canal, também tem a parte Seja Membro, participe, certo? Quer participar tendo acesso às nossas mentorias exclusivas do Projeto 12 Questões? Aí tem que ser membro do nosso canal Clube, o nível Instância Superior. Estou esperando vocês para participarem da nossa família, do nosso
grande, né, grupo de membros do canal, pessoal que mantém aí o canal firme e forte para a gente cada vez mais trazer conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Vamos lá para nossa primeira questão. 50 curtidas é a nossa primeira meta, hein? Vou colocar aqui a minha canetinha e aí a gente já vai para a nossa questão número 1. Um senador da República apresentou projeto de lei visando determinar à União que sejam adotadas as providências necessárias para que toda a população brasileira seja vacinada contra determinada doença, causadora de pandemia transmitida por mosquito. O Senado Federal, no entanto, preocupado com o fato de que os servidores da saúde poderiam descumprir o que determinaria a futura lei, isso em razão de seus baixos salários, acabou por emendar o projeto de lei, determinando igualmente a majoração da remuneração dos servidores públicos federais da área da saúde pública. Aprovado em ambas as casas do Congresso Nacional, o projeto foi encaminhado ao presidente da República, com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. O presidente da República não terá motivos para vetar o projeto de lei, por vício de inconstitucionalidade formal, ainda que possa vetá-lo por entendê-lo contrário ao interesse público, devendo fazer isso no prazo de 15 dias úteis. Bom, o veto ocorre dentro do prazo de 15 dias úteis, né? E nós temos que cuidar com essa questão do veto, porque o veto vai trazer o seguinte, o veto é uma espécie de controle de constitucionalidade. O que a gente tem? A gente vai ter o controle de constitucionalidade preventivo estabelecido em, vamos dizer assim, dois grandes focos. O Congresso, que faz o controle de constitucionalidade preventivo quando ele está fazendo a análise dos projetos de lei, e aí nós temos exatamente um lugar dentro da Câmara, um lugar dentro do Senado que faz esse controle de constitucionalidade. Qual é o lugar, professor? Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça está para isso. Ela recebe os projetos de lei e ela debate a constitucionalidade do projeto de lei. Esse é o grande foco da Comissão de Constituição e Justiça. O que ela faz? Debater a constitucionalidade dos projetos de lei. Esse é o foco, esse é o elemento, esse é o centro, certo? Da Comissão de Constituição e Justiça, que se apresenta para nós, que traz para nós exatamente esse desenvolvimento. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, ela faz essa análise, certo? Se o projeto de lei é constitucional ou não. Então, esse é um primeiro controle de constitucionalidade preventivo. Vejam, um projeto de lei tem que passar pelas duas casas do Congresso, Câmara e Senado, Senado e Câmara. Então, passará pelas duas comissões de Constituição e Justiça, da Câmara e do Senado. São controles de constitucionalidade preventivo. Além desse controle de constitucionalidade preventivo, o projeto de lei, quando chega no presidente da República, continua sendo um projeto de lei. O presidente da República, dentro do processo legislativo, tem o que a gente chama de deliberação executiva. O projeto de lei tem a iniciativa. Depois o projeto de lei vai ter duas etapas, né? Que é a discussão e a deliberação. A discussão e a deliberação ocorrem nas comissões, para preparar o texto, para ele ir para o plenário, né? Organizar, filtrar, melhorar, elaborar o texto melhor. Depois o projeto vai para o plenário, os deputados votam todos, os senadores votam todos, ou seja, se discute e delibera nas comissões e no plenário, na Câmara e no Senado. Em todos esses momentos há controle de constitucionalidade. Claro que o controle de constitucionalidade preventivo expresso, ele está como função da Comissão de Constituição e Justiça. O controle de constitucionalidade expresso é uma função da Comissão de Constituição e Justiça, certo? Mas o presidente da República faz controle de constitucionalidade também, ao realizar sua deliberação executiva. Porque o presidente da República, segundo o artigo 66, ele pode vetar um projeto de lei no todo ou em parte, se ele entender que o projeto de lei é inconstitucional. Controle de constitucionalidade preventivo realizado pelo presidente da República ao vetar um projeto de lei. Ele tem 15 dias úteis, quando o projeto de lei é aprovado na Câmara e no Senado e vai para o presidente tem 15 dias úteis para
vetar o projeto expressamente ou então sancioná-lo. A sanção pode ocorrer de forma expressa, quando o presidente faz a sanção e manifesta a sanção, ou de forma tácita, quando o presidente não se manifesta no período de 15 dias úteis, e aí o projeto é sancionado. Sanção expressa ou tácita. Mas vejam, no controle de constitucionalidade preventivo, o presidente se utiliza da deliberação executiva, se utiliza do veto, certo? Para quê? Para realmente fazer uma espécie de controle de constitucionalidade. Bom, depois que o presidente então sanciona, ele promulga, ele publica, aí nós já temos uma lei, deixa de ser projeto. No momento da promulgação, o projeto de lei não é mais projeto, virou lei, virou norma. A norma é publicada, começa a viger. Publicação tem a ver com a vigência da norma. Começa a viger, começa a valer. E aí valendo, aí nós temos agora a possibilidade do controle de constitucionalidade preventivo? Não, agora não. Agora nós temos a possibilidade do controle de constitucionalidade repressivo. Agora nós vamos ter a possibilidade do controle de constitucionalidade repressivo. Esse é o ponto, esse é o elemento aqui que a gente precisa ordenar, organizar, estabelecer aqui e organizar aqui, ali e estruturar, certo? Como um ponto importante e ordenador ali das discussões, certo? Então, fechado isso, nós temos então a seguinte discussão, o seguinte ponto para a gente ordenar, para a gente organizar dentro disso. Vamos lá, vamos voltar para as nossas alternativas para a gente poder ver essas situações. Letra A. O presidente da República não terá motivos para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal, ainda que possa vetá-lo por entendê-lo contrário ao interesse público, devendo fazer isso no prazo de 15 dias. Existe algum tipo de inconstitucionalidade formal aqui? Existe algum tipo de inconstitucionalidade formal aqui na forma, no modo de realizar as coisas? Porque isso é outra coisa que é um mistério, que os alunos se perdem, que é algo, vamos dizer assim, bastante básico. O que é uma inconstitucionalidade formal? Uma inconstitucionalidade formal é algo quanto à forma. Ou seja, eu tenho um problema de forma. Inconstitucionalidade formal, eu tenho um problema de forma. Como assim, professor? Olha, o projeto de lei, por exemplo, de lei complementar, foi votado, aprovado nas casas do Congresso, por maioria simples. E era um projeto de lei complementar. Tá, mas como é que esse projeto passou, então? Se a lei complementar precisa de maioria absoluta? Passou. E foi aprovado por maioria simples. Isso é uma inconstitucionalidade formal, tem um problema de forma aqui. A lei complementar foi aprovada de forma contrária à Constituição. A Constituição define expressamente no artigo 69 que a lei complementar precisa de quórum de maioria absoluta. Se aprovou uma lei complementar com um quórum de maioria simples, nós temos uma irregularidade. Se é uma irregularidade que fere a Constituição, a gente chama de inconstitucionalidade. E é na forma, é no jeito. O jeito tinha que ser outro. A forma como tinha que ser feita era outra. E não foi. Na forma, no jeito de fazer. Inconstitucionalidade formal. Essa é a ideia. E a inconstitucionalidade material, professor? Me diz aí como é que funciona a inconstitucionalidade material. Bom, a inconstitucionalidade material, aí, ela é exatamente aquela inconstitucionalidade quanto ao conteúdo da discussão. Aqui nós estamos falando quanto ao conteúdo dela, certo? Ou seja, na inconstitucionalidade material, o problema é o conteúdo. O problema é o seguinte: a Constituição diz A, Z, e eu estou dizendo não, a situação é X, Y, D. Não, mas a Constituição permitiu A, Z. E você está dizendo que é X, Y, D. Ou seja, o conteúdo
da norma fere o conteúdo constitucional. Fere o conteúdo constitucional. Aí nós temos uma matéria, um conteúdo que vai exatamente se estabelecer ali e criar esse ponto, certo? Então vamos lá. Cuidado com esses pontos aqui que é importante também. Anotem isso, destaquem isso. Inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade formal. A gente chama também de nomodinâmica. Inconstitucionalidade formal. A gente vai chamar de nomodinâmica. Ali nós vamos chamar de nomodinâmica, certo? Olha que interessante, né? A gente teve um período interessante, importante, de ordenar isso, organizar isso, e a OAB tinha uma frequência de perguntas, só para diferenciar. A inconstitucionalidade formal, chamada de nomodinâmica também, é o vício que afeta o ato, que torna inconstitucional. Ou seja, a inconstitucionalidade formal, ela decorre de uma inobservância em algum rito do processo legislativo, da incompetência de um órgão que editou. Por exemplo, foi editado pelo Estado, tinha que ser editado pela União. Inconstitucionalidade formal. O ente que realizou o ato não era competente para fazê-lo. Inconstitucionalidade formal. Ou seja, não se observou a atribuição, não se observou a competência. São coisas simples que a gente precisa só ligar. Mas a inconstitucionalidade formal, então, está quanto ao rito do processo legislativo, que foi fixado na Constituição, a falta de atribuição, ou seja, de competência de um órgão que editou ou não a norma. Isso são a inconstitucionalidade formal ou a nomodinâmica. A inconstitucionalidade formal ainda tem 3 divisões, né? Inconstitucionalidade formal objetiva, que é problema no processo legislativo. Inconstitucionalidade formal subjetiva, que é problema nas iniciativas. O projeto de lei é de iniciativa do presidente, foi iniciado por outra pessoa. Aliás, é esse o problema aqui da questão, né? Inconstitucionalidade formal ou nomodinâmica subjetiva. Por quê? Porque o processo legislativo era para ser iniciado por quem? Era para ser iniciado pelo presidente da República. Era para ser iniciado pelo presidente da República. Porque a gente está falando aqui de aumento de remuneração de servidores. Certo? Artigo 37, inciso 10, aumento de remuneração de servidores. Certo? E aí, vejam, o artigo 61, parágrafo 1º, vai dizer que são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que disponham sobre criação de inciso 2, a linha A. 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. Disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento da remuneração desses cargos. Como que o Senado vai aumentar o salário dos servidores públicos de saúde que estão ligados ao Poder Executivo? Sem saber que o Executivo quer fazer isso, tem recurso para isso, tem no seu plano para isso. Ora, criação de cargos e funções e aumento da sua remuneração são projetos de lei de iniciativa privativa do presidente da República. Se outra pessoa iniciou, o que a gente tem? Vício de inconstitucionalidade formal. Vício de inconstitucionalidade formal. A nossa nomodinâmica. Inconstitucionalidade formal subjetiva. Problema na iniciativa. Além disso, então, inconstitucionalidade formal objetiva. Problema no processo legislativo. Além da iniciativa. Inconstitucionalidade formal orgânica. Relativa à divisão, das competências. Quem é competente para fazer isso? A União. Aí o Estado fez. A norma é inconstitucional. A inconstitucionalidade é formal porque o Estado não tinha competência para fazê-lo. A atribuição é errada. Quem fez não é quem tinha atribuição. Isso é inconstitucionalidade formal, a chamada nomodinâmica. A inconstitucionalidade material a gente vai chamar de nomoestática. Nomoestática. Uma é a nomodinâmica, inconstitucionalidade formal, nomodinâmica. E a inconstitucionalidade material é a nomoestática. Bom, a nomoestática, ela é o conteúdo.
Só que a gente tem que cuidar, certo? No direito anterior a 1988, ou seja, nas normas anteriores à Constituição de 88, nós não falamos de inconstitucionalidade, aí nós falamos de recepção ou não recepção. Ou seja, nas normas que são anteriores a 88, nós estamos falando de recepção ou não recepção. Então, por exemplo, uma norma do Código Penal, lá de 40, está sendo discutida hoje se ela está de acordo com a Constituição ou não. Eu estou discutindo se ela foi recepcionada pelo ordenamento jurídico ou não foi recepcionada pelo ordenamento jurídico. Beleza? Esse é o ponto. Eu não discuto a inconstitucionalidade dela. Por quê? Porque ela é anterior à Constituição de 88. Normas que eu vou discutir se são constitucionais ou não são as normas posteriores à Constituição de 88, aquelas normas que a gente chama de pós-constitucionais. Normas pré-constitucionais, ou seja, anteriores à Constituição de 88, elas já existem. Elas já estavam, vamos dizer, em harmonia com a norma constitucional existente até então. Com a nova norma constitucional, todas as normas anteriores continuam a valer. Eu só preciso aferir, eu só preciso verificar se essas novas normas são compatíveis com o ordenamento constitucional novo ou não. Ou seja, foram recepcionadas por esse ordenamento constitucional ou não. Certo? Então vejam, aqui no caso da nossa questão, qual é o problema que a gente teve? A gente teve um problema de iniciativa. O Senado Federal, no entanto, preocupado com o fato de que os servidores da saúde poderiam descumprir o que determinaria a futura lei, isso em razão de seus baixos salários, acabou por emendar o projeto de lei, determinando igualmente a majoração da remuneração dos servidores públicos federais da área da saúde pública. Pode o Senado emendar um projeto de lei colocando o aumento de remuneração para servidores públicos do Poder Executivo? Se é um tema que é de iniciativa privativa do presidente da República, lá do 61, parágrafo 1º, não pode. O que a gente teve aqui? Vício na iniciativa do projeto de lei. Vício na iniciativa do projeto de lei, vício no processo legislativo do projeto de lei. Né? Ou vício na competência. São vícios formais. De novo, vício no processo legislativo do projeto de lei, vício na competência de um projeto de lei, ou então vício no processo legislativo de um projeto de lei, são vícios formais, inconstitucionalidade formal, nomodinâmica, certo? Não é para esquecer mais isso, beleza? Então, vamos olhar agora as alternativas, ok? Aprovado em ambas as casas do Congresso Nacional, o projeto foi encaminhado ao presidente da República com base na hipótese apresentada. Assinale a alternativa correta, certo? Vamos lá. Letra A. O presidente da República não terá motivo para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal. Ainda que possa vetá-lo por entendê-lo contrário ao interesse público, ele pode vetar por entender contrário ao interesse público, devendo fazer isso no prazo de 15 dias. Tá? Essa parte aqui, até tá certa, essa parte aqui, ainda que possa vetá-lo por entendê-lo contrário ao interesse público. É um motivo, o presidente pode vetar ou por inconstitucionalidade ou por entender que o projeto é contrário ao interesse público. O presidente pode vetar por uma dessas duas possibilidades, tá? Aí nós temos letra A. O presidente da República não terá motivos para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal. Aí tem problema. Há um vício de inconstitucionalidade formal. Qual? Um vício que fere a iniciativa do presidente da República. Em tese, o presidente da República precisa vetar esse projeto de lei, porque ele está inconstitucional. Agora, se o presidente da República sancionar esse projeto de lei, qualquer pessoa que seja legitimada do controle de constitucionalidade, lá nas ações de controle de constitucionalidade, certo? Entrar com uma ação de controle de constitucionalidade, uma ADI, vai propor exatamente o quê? A inconstitucionalidade da lei por vício de iniciativa. Ah, mas o presidente sancionou, não validou aí, mesmo ele não tendo iniciado, ele sancionou. Não valida.
Então a norma continua inconstitucional. É nulo, né? O inconstitucional é nulo, não se convalida, certo? Por isso que os seus efeitos são ex tunc. A inconstitucionalidade gera efeitos ex tunc, né? Por quê? Porque é desde o início da norma. A norma surgiu não respeitando as regras da Constituição, ela não pode permanecer, ela não pode continuar desrespeitando. Então, quando ela é declarada inconstitucional, em regra, seus efeitos são ex tunc, ou seja, são retroativos até a sua existência. Porque o inconstitucional, o contrário à Constituição, não pode se convalidar. Bom, existe uma inconstitucionalidade formal que é o vício na iniciativa do projeto de lei de aumentar a remuneração dos servidores públicos federais na área da saúde. Só pode ser feito um projeto de lei com a iniciativa do presidente da República com esse tema, que é o aumento do vencimento dos servidores, né, da remuneração dos servidores. Então, letra A, errada, por esse motivo. Letra B, o presidente da República, ainda que tenha motivos para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal, poderá, no curso do prazo para sanção ou veto presidencial, editar medida provisória com igual conteúdo ao projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, tendo em vista o princípio da separação dos poderes. Não dá para editar medida provisória trabalhando o mesmo conteúdo de um projeto de lei que está para sanção ou veto. Primeiro tem que sancionar ou vetar e depois editar a medida provisória. Não dá. O artigo 62 proíbe isso. Não é possível esse ato, certo? Letra B tá errada exatamente porque o artigo 62 não permite esse ato. Não permite a edição de medida provisória de temas ou de discussões similares a projetos de lei que estejam pendentes de sanção ou veto, certo? Não há relevância ou urgência nisso porque já há um projeto de lei. Já há um projeto de lei que está pendente só do presidente da República. Então o presidente da República não pode congelar um projeto de lei e editar uma medida provisória, certo? Ele tem que sancionar ou vetar o projeto de lei e depois, se for o caso, editar uma medida provisória. C. O presidente da República poderá vetá-lo por motivo de inconstitucionalidade material e não por inconstitucionalidade formal. Material não tem discussão. Não tem algum problema de inconstitucionalidade material, ou seja, o conteúdo é inconstitucional. É possível aumentar o salário dos servidores. Não é proibido, certo? Ocorre que existe uma forma, um jeito de aumentar. Então não tem uma inconstitucionalidade formal, material. É possível aumentar o salário dos servidores. Não tem um problema material, não há problema material. O problema é se fosse, vão pagar os servidores com cigarro, bebidas e arroz e feijão. Não. Aí tem uma inconstitucionalidade material. O conteúdo do pagamento, a forma como vai se pagar o vencimento dos servidores não pode ser feita dessa forma. Contraria a Constituição que salário, dinheiro. Aí tem um problema material. Não é o caso. O caso aqui é o problema na forma. Quem iniciou o projeto de lei não poderia iniciar o projeto de lei falando sobre aquele tema, porque é um projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República. Conseguimos compreender a diferença da inconstitucionalidade formal para a inconstitucionalidade material? E aí, então, a letra C diz assim, o presidente da República poderá vetá-lo por motivo de inconstitucionalidade material. A inconstitucionalidade é formal, certo? Então, não por inconstitucionalidade formal. Tá errado, né? Na verdade, é sim, né? Só por inconstitucionalidade formal. Uma vez que os projetos de lei que acarretam despesas para o Poder Executivo são de iniciativa privativa do presidente da República. E isso é um problema quando o vício é de iniciativa, quando o vício é no processo, quando o vício é na atribuição, ou seja, na competência de quem está legislando. O problema é de inconstitucionalidade formal e não material. E letra D. O presidente da República poderá vetá-lo por motivo de inconstitucionalidade formal na parte que majorou a remuneração dos servidores públicos. O veto é parcial ainda, né? O veto nem é total, é só naquela parte. Porque a outra parte pode fazer. Mas quando o Senado resolveu mexer com o aumento dos servidores públicos, aí ele incidiu em um vício de inconstitucionalidade formal. Então o veto do presidente da República nem precisará ser total. O veto pode ser total ou parcial. O presidente da República, em tese, tem motivos para vetar por inconstitucionalidade formal a parte que majorou a remuneração dos servidores públicos da área da saúde.
Porque essa iniciativa legislativa dessa matéria é privativa do presidente da República, artigo 61, parágrafo 1º. E o veto tem que ser exercido dentro do prazo de 15 dias. Mas cuidado, são 15 dias úteis. Então, desculpa, gente, nosso gabarito é letra D. O presidente da República poderá vetá-lo por motivo de inconstitucionalidade formal, na parte que majorou a remuneração dos servidores públicos, uma vez que a iniciativa legislativa dessa matéria é privativa do chefe do Poder Executivo, devendo o veto ser exercido no prazo de 15 dias úteis. 15 dias úteis. Perfeito? Fechou? Ótimo, então. Fechamos essa discussão, ordenamos essa discussão de forma necessária e nosso gabarito é letra D de dado, D de Dinamarca. Esse é o nosso gabarito. Vou colocar aqui na tela, ó. Gabarito letra D. Estou trazendo aqui para vocês o artigo 37, ó, que fala de a remuneração dos servidores públicos, o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados e alterados por lei específica. Então, só pode fixar a remuneração do servidor público por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso. Assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índice, a famosa database. Ó, e aí, quem faz, ó, quem é a iniciativa? Artigo 61, parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que, inciso 2, disponham sobre, a linha A, criação de cargos e funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica ou aumento de sua remuneração. Aumento de remuneração dos servidores públicos do Executivo, ou seja, da área da saúde, da União, só podem ser feitos por um projeto de lei do presidente da República. Certo? Projeto de lei estranho, por exemplo, de um senador, não é possível. Beleza? Tudo isso aqui estabelecendo para nós. E o artigo 66, ó, traz as regras do veto. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que aquiescendo, ou seja, concordando, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente. Nesse caso seria parcial, no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento, e vai comunicar dentro de 48 horas o presidente do Senado Federal os motivos do veto. Por que comunica o presidente do Senado? Porque o presidente do Senado é o presidente do Congresso e o veto eu devolvo para o Congresso, eu não devolvo nem para a Câmara nem no Senado. O presidente, quando veta, devolve a matéria para o Congresso e o Congresso vai ter 30 dias para deliberar sobre aquela matéria, se ele mantém o veto ou se ele derruba o veto do presidente. Para derrubar o veto do presidente precisa maioria absoluta. Tanto na Câmara quanto no Senado. A sessão é conjunta, mas a votação é separada. Câmara vota e precisa ter maioria absoluta na Câmara, Senado vota e precisa ter maioria absoluta no Senado. Beleza? Fechou? Entenderam essa parte? Bastante essencial, a gente já viu vários elementos interessantes do processo legislativo que fecham com o entendimento do controle de constitucionalidade. E aí, já chegamos a 50 curtidas, eu tô aqui na expectativa de entender que já, tá? Vocês sabem que hoje a nossa aula foi gravada horas, um pouquinho antes, né, do meio-dia. E eu quero as 50 curtidas e já quero ir para as 80. Dá o teu joinha aí, dá a tua curtida aí e vamos chegar a 80 curtidas. Vamos lá, me ajudem aí, meu time de membros. Vamos lá, me ajudem, comentem aí, falem aí pra galera chegar e curtir, deixar o seu joinha, deixar a sua curtida pra gente chegar a 80 curtidas aqui já agora na nossa próxima questão. Vamos lá para a questão de número 2. Falar sobre o tema, né, do controle de constitucionalidade e já trabalhar essa questão, essa situação, beleza? Bora curtir. Tô contando com vocês, hein? 80 curtidas é agora a nossa segunda meta, hein? 80 curtidas. Teve bastante tempo pra gente conseguir chegar até as... Teve bastante tempo pra gente conseguir chegar até as 50 curtidas, agora vamos para 80. 80 curtidas, hein? Essa é a nossa meta. Meta número 2. Vamos bater as 3 metas hoje, hein? 80 curtidas. Vamos lá, conto com vocês. Questão número 2. Determinado Tribunal de Justiça vem tendo dificuldades para harmonizar os procedimentos de suas câmaras, órgãos fracionários, em relação à análise em caráter incidental
da inconstitucionalidade de certas normas, como pressuposto para o enfrentamento do mérito propriamente dito. A presidência do referido tribunal manifestou preocupação com o fato de o procedimento adotado por 3 dos órgãos fracionários estar conflitando com aquele tido como correto pela ordem constitucional brasileira. Apenas uma das câmaras adotou o procedimento referendado pelo sistema jurídico constitucional brasileiro. Assinale a opção que o apresenta. Então vejam, tribunais fazem controle de constitucionalidade? Sim, controle de constitucionalidade incidental. Quando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade é um empecilho para chegar ao tema que está se discutindo. Está uma discussão de constitucionalidade sobre um elemento, sobre uma situação, para chegar no tema do processo, que é a indenização. Há uma discussão de inconstitucionalidade que está sendo estabelecida para chegar no tema do processo, que é a cobrança, que é o cumprimento do Código do Consumidor. Então isso é possível, por isso que a gente fala de inconstitucionalidade em caráter incidental. E o que é um tribunal? O tribunal é um órgão colegiado que representa, por exemplo, um poder, por exemplo, os tribunais de justiça estadual representam o judiciário estadual. Mas ele é um órgão colegiado de segundo grau, de segunda instância. Se julga as coisas no primeira instância, no primeiro grau, por juízos singulares, ou seja, por juízes, juízes singulares. E na segunda instância, o nosso recurso, o nosso processo, ele é julgado por um colégio de julgadores. No mínimo 3, de 3 a 5. Esses órgãos dos tribunais são os órgãos fracionários dos tribunais. Ou seja, o tribunal, digamos que vai ser um tribunal enorme, como o Tribunal de São Paulo, que tem 300 e tantos desembargadores. Imagina se todo mundo fosse julgar todos os processos, impossível, né? E quando é que reúnem todo mundo? No pleno. O pleno de um tribunal é quando todos estão reunidos. O pleno do Supremo, que é mais fácil de vocês entenderem, 11 ministros. O Supremo é formado por 11 ministros, o Tribunal Pleno do Supremo é quando os 11 ministros se reúnem para julgar. Mas o Supremo tem mais 2 outros órgãos julgadores. O Supremo tem 3 órgãos julgadores, né? O Pleno, Tribunal Pleno, formado pelos 11 ministros, e as turmas, primeira turma e segunda turma, formada por 5 ministros aí. Primeira turma formada por 5 ministros e a segunda turma formada por outros 5 ministros. O presidente do Supremo fica fora das turmas, porque ele tem outras demandas administrativas e de organização, certo? Bom, em tribunais menores, em tribunais estaduais, menores não, são maiores, né? Ali os tribunais estaduais, na sua maioria, nós vamos ter órgãos fracionários, que são as turmas ou câmaras. Em tese, nos tribunais estaduais, a gente chama de câmaras, que vão ser formadas por 3 a 5 desembargadores, que são os juízes de segundo grau, de segunda instância, certo? E aí a discussão é o seguinte: o que pode um órgão fracionário, ou seja, uma câmara, uma turma, julgar incidentalmente sobre a questão de controle de constitucionalidade? E aí perguntou a questão: apenas uma das câmaras adotou o procedimento referendado pelo sistema jurídico constitucional brasileiro. Assinale a opção que o apresenta. Letra A. A primeira Câmara, ao reformar a decisão de primeiro grau, em sede recursal, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da norma, que dava suporte ao direito pleiteado, entendendo que se o sistema jurídico reconhece essa possibilidade ao juízo monocrático, por razões lógicas, deve estendê-lo aos órgãos recursais. Órgão recursal fracionário não pode declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Existe um princípio que a gente chama princípio da reserva de plenário, aonde a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo só pode ser feita pelo Tribunal Pleno. Então, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em tribunal só pode ser feita pelo Tribunal Pleno. Quando o Tribunal Pleno é muito grande, ou seja, em tribunais com mais de 25 julgadores, em tribunais a partir de 25, com mais de 25 julgadores, é possível que o Tribunal Pleno faça um órgão especial. O Tribunal de São Paulo tem 300 julgadores. O Tribunal do Rio Grande do Sul tem quase 200.
Então, o Tribunal Pleno faz um órgão especial que vai ter de 11 a 25 membros, e aí esses membros do órgão especial do Tribunal Pleno é que exercem todas as funções do Tribunal Pleno, inclusive a função prevista no artigo 97, que é o princípio da reserva de plenário, que diz que para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tem que ser feito pelo plenário ou então pelo órgão especial daquele plenário, daquele Tribunal Pleno. Então a gente tem aqui essa construção, artigo 97 da Constituição, princípio da reserva de plenário. Letra B, letra A está errada. Letra B, a segunda Câmara, ao analisar o recurso interposto, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade. Uma Câmara, uma turma, pode reconhecer incidentalmente uma inconstitucionalidade de norma ou ato normativo? Não pode. Por que ela não pode? Porque há o princípio da reserva de plenário, é só o Tribunal Pleno ou o órgão especial. Artigo 97 da Constituição. Letra C. A terceira Câmara, ao analisar o recurso interposto, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da norma que concedia suporte ao direito pleiteado, fundamentando-se em pronunciamentos anteriores do órgão especial do próprio tribunal. Opa! Aqui há uma exceção, uma excepcionalidade que é: já há manifestação do Tribunal Pleno ou do órgão especial do tribunal no sentido da inconstitucionalidade da lei, no sentido da inconstitucionalidade normativa. E aí a Câmara só repete, só fundamenta, se pronuncia em precedentes do órgão especial. Aí abriu-se um leque, abriu-se uma possibilidade aqui, né, para se ordenar essa circunstância. Abriu essa possibilidade num precedente também do Supremo, certo? Então é possível isso. Reconhecimento da inconstitucionalidade por uma Câmara ou uma turma, ou seja, um órgão fracionário, desde que esse reconhecimento esteja baseado em precedentes e, na maioria, no entendimento majoritário do órgão especial do Tribunal Pleno. Essa seria a possibilidade. Essa seria a possibilidade aqui. E D. A Câmara, embora não tenha declarado inconstitucionalidade de norma que conferia suporte ao direito pleiteado... Desculpa, gente. D. A Câmara, embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da norma que conferia suporte ao direito pleiteado, solucionou a questão de mérito afastando a aplicação da referida norma, apesar de estarem presentes os seus pressupostos de incidência. É uma possibilidade, já que ela não tem, né, a possibilidade de declarar a inconstitucionalidade da lei, deu uma tangenciada na circunstância. Mas a resposta é letra C, tá? A correta. A terceira Câmara, ao analisar o recurso interposto, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da norma que concedia suporte ao direito pleiteado, fundamentando-se em pronunciamentos anteriores do órgão especial do próprio tribunal. Trazendo aqui o artigo 97 da Constituição Federal, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Ainda se apontou aqui a súmula vinculante número 10, que viola a cláusula de reserva do plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. O que viola aqui, a letra D, súmula vinculante número 10. Não declarou a inconstitucionalidade, né? Não declarou a inconstitucionalidade, mas afastou a aplicação, deixando a letra D errada, ofendendo a súmula vinculante número 10. Né? Olha aqui. Viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Ou seja, tangencia a discussão, foge dela, né? Súmula vinculante número 10 proíbe isso. Então, letra D está fora. A letra A e B estavam fora, só nos resta realmente a letra C. Então a gente conseguia até por eliminação manter a letra C de CISC, C de casa, e trazer o principal debate, né? O principal debate é
a questão da reserva de plenário, o cuidado com esse tópico, o cuidado com esse elemento e essa discussão. Beleza? Fechado? Letra C de CISC, C de casa. Esse é o nosso gabarito. Beleza? Então, gente, bora lá. Curtir aí, deixar sua curtida. Fechamos 2 questões. A gente está fazendo um resumo bem forte do controle de constitucionalidade, parte 1, para a gente conseguir atender essas discussões, conseguir atender esses elementos. E esse é um ponto central, ou seja, o objeto da gente conseguir discutir esses temas, discutir esses elementos e conseguir levar para vocês exatamente essas circunstâncias, exatamente esses pontos. Beleza? Fechado esse ponto, fechado esses elementos, fechada essa discussão, nós vamos agora então para a questão número 3. Mas antes aí, 80 curtidas. E aí, já chegamos? 80 curtidas, já chegamos? Espero que sim. Certo? Tô feliz com vocês, hein? Espero que sim, espero que a gente tenha chegado a 80 curtidas. Vamos para nossa meta 3. Nossa meta 3, 100 curtidas, hein? Eu não termino essa aula aí sem a gente chegar a 100 curtidas. Vai lá, faz o esforço, chama a galera, compartilha o vídeo, chama, manda no seu grupo de estudos, manda no grupo da faculdade, chama a galera pro nosso projeto, chama a galera para assistir a aula de controle de constitucionalidade no sábado, hein? Para mostrar que você tá com sangue nos olhos de buscar a sua aprovação. Beleza? Vamos lá para a questão número 3. Ó, suponha que o STF, no exame de um caso concreto, controle difuso, tenha reconhecido a incompatibilidade entre uma lei em vigor desde 1987 e a Constituição de 1988. Nesse caso, é correto afirmar que, letra A, após reiteradas decisões no mesmo sentido, o STF poderá editar uma súmula vinculante. Pode. Após reiteradas decisões nesse mesmo sentido, o STF pode editar uma súmula vinculante. B, o STF deverá encaminhar a decisão ao Senado. Não, né? Não há mais aquela exigência, né, do Senado fazer a sustação, porque o recurso extraordinário ele tem a exigência da repercussão geral. E aí a gente tem o entendimento de que o que acontece? Acontece a abstrativização do recurso extraordinário, do controle difuso, e a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso, ou seja, de recurso extraordinário, ela é uma decisão erga omnes, é uma decisão vinculante, ou seja, se torna abstrata. É o processo de abstrativização do controle difuso junto ao Supremo Tribunal Federal, certo? C. Os órgãos fracionários dos tribunais, a partir de então, ficam dispensados de encaminhar a questão ao Pleno. Para declarar inconstitucionalidade de lei ou para se posicionar nesse sentido é preciso. Aqui nós não estamos falando de incompatibilidade, né? Nós estamos falando aqui de uma norma anterior a 88, então nós estamos falando de ilegalidade, de não recepção, né? E D, a eficácia da decisão é erga omnes. Suponha que o STF, no exame de um caso concreto, controle difuso, tenha reconhecido a incompatibilidade entre uma lei em vigor desde 1987 e a Constituição de 88. Nesse caso, é correto afirmar que, a decisão tem esse efeito. Essa questão tem aqui uma dificuldade porque ela é de 2012 e aí o Supremo foi evoluindo nessas decisões, certo? Mas aqui a circunstância, claro que toda decisão de controle do Supremo Tribunal Federal, quando a repercussão geral do recurso, ela se estabelece em sede de força erga omnes e vinculante. Contudo, não há aqui a informação, veja que é o exame de caso concreto, controle difuso, e não fala da repercussão geral. Esse é o problema, certo? Não fala da repercussão geral. Então esse é o problema gerado aqui, certo? Porque antes da repercussão geral, não tinha o processo de abstrativização. Não tendo o processo de abstrativização, as decisões em sede de controle difuso em recurso extraordinário não eram erga omnes. Não eram. Agora é que elas se tornaram. Então, esse é o ponto, esse é o elemento aqui. E aí a nossa resposta seria a letra A. Após reiteradas decisões no mesmo sentido, o STF pode editar uma súmula vinculante. Claro que pode, certo? Letra A, dizendo, o Supremo Tribunal Federal poderá de ofício, por provocação,
mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então esse é um ponto importante, esse é um elemento para a gente fazer o destaque, para a gente fazer a ordenação aqui, certo? Beleza? Fechou aqui? Ótimo, então, letra A de amor. Ou após reiteradas decisões no mesmo sentido, o STF poderá editar súmula vinculante. Pode? Pode sim. Tá? Letra A de amor. E aí, chegamos a 80 curtidas? Chegamos às 80? Não, na verdade nós estamos a ser 100, buscando 100 curtidas. E aí, já chegamos a 100 curtidas? Vamos lá, hein? Vamos finalizar a aula aqui. E eu quero 100 curtidas. Vai lá, dá esse esforço. Vamos lá, melhora aí. Vamos lá buscar esse joinha. Vamos lá buscar esse joinha. Chama a galera para nossa live para a gente chegar e construir isso. Questão número 4 na tela para vocês. Questão número 4 aqui na tela para vocês. Traz o seguinte, ó. A obrigatoriedade ou a necessidade de deliberação plenária dos tribunais no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro significa que, letra A, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declararem constitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Bom, isso aqui é o artigo 97 escrito, né, gente? Escorreito. Ou seja, essa letra A está certa. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, dos respectivos órgãos especial, ou dos seus membros do pleno, ou os membros do órgão especial, poderão os tribunais declararem constitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Isso é princípio da reserva de plenário, certo? Do artigo 97, letra A está certinha. B. A parte legitimamente interessada pode recorrer ao respectivo tribunal pleno das decisões dos órgãos fracionários, dos tribunais federais ou estaduais, que em decisão definitiva tenha declarado a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A parte legitimamente interessada pode recorrer ao respectivo tribunal pleno das decisões de órgãos fracionários de tribunais federais ou estaduais, que em decisão definitiva tenha declarado a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Não, né? Ali porque é ilegal essa decisão, ela não tem validade essa decisão ali. C. Somente as sessões plenárias do julgamento dos tribunais superiores é que a matéria relativa a eventual inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pode ser decidida. Não, o controle difuso permite que a discussão de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo possa ocorrer em qualquer tribunal, só que para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo é necessário que seja feito de forma pelo plenário, né, pelo princípio da reserva do plenário. E letra D, a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar toda e qualquer ação que pretendia invalidar lei ou ato normativo do poder público pode ser delegada a qualquer tribunal condicionada à delegação a que a decisão seja proferida por esse órgão jurisdicional delegado em sessão plenária. Não é possível delegar. Competência do Supremo, né? Não, jamais. Então, nosso gabarito, letra A de amor, A de Argentina, trazendo exatamente o princípio da reserva de plenário, que foi um princípio que a gente bateu bastante, né, ali. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declararem constitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Ou seja, trazendo aqui o princípio da inconstitucionalidade, trazendo o princípio da reserva de plenário, certo? Para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. O princípio da reserva do plenário, para a gente poder destacar, para a gente poder ordenar, para a gente poder organizar aqui e fazer a sua estrutura. Letra A de amor, lá de Argentina, esse é o nosso gabarito. Beleza? E aí, batemos a nossa meta de 100 curtidas? Batemos a nossa meta de 100 curtidas? Espero que sim, hein? Espero que sim. E desejo a vocês um ótimo final de semana. A gente segue, fica acompanhando tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Eu vou falar várias coisas sobre controle de constitucionalidade. É o final de semana do controle. Nós vamos falar vários temas, várias discussões de controle de constitucionalidade. No TikTok também. Vai lá, Professor Mateus com um S só depois, tá? É Professor Mateus e bota mais um S.
tá? Professor Matheus com 2S, lá no TikTok, vai lá no meu TikTok, acompanha também, porque a gente vai falar em todas as nossas redes sociais. Hoje, o final de semana vai ser controle de constitucionalidade. Nós vamos debater vários temas sobre controle de constitucionalidade. E amanhã, às 9h30, eu estou ao vivo com vocês para a gente falar sobre mais controle de constitucionalidade, para a gente discutir mais temas do controle de constitucionalidade com vocês. Beleza? Um forte abraço para vocês. Cara, se não chegamos a 100, por favor, você que vai assistir depois, deixa sua curtida, compartilhe o vídeo para a gente chegar a 100 curtidas. Um forte abraço para todos e bora seguir estudando, time. Valeu, tchau, tchau.